Então, pessoal, me sobrou um tempinho aqui. Eu vou responder rapidinho aqui algumas perguntas, alguns comentários, na verdade, tá? Não vou responder todos, porque senão vai ficar muito repetitivo, né? E é bom que os irmãos que já assistiram os vídeos tenham paciência. Se não entenderam bem o que eu estou dizendo aí no vídeo, eu tô até lendo um artigo, né? Então, recomendo que assistam de novo, ou então peguem um link que eu deixei do artigo aí na descrição, leiam também. Ah, eu realmente comecei uma playlist para falar sobre esse assunto, né? Do batismo, batismo reformado, certo? Então, nisso eu vou ter que tocar também nesses assuntos, não é, das tradições. Tá? Então, eu quero trazer clareza para os irmãos de como é que nós entendemos isso, né? Eu acho que muita confusão acontece porque o que chegou no Brasil, mais recente, sobre reforma, foi algo totalmente misturado, né? Vocês devem entender isso e admitir também, né? As igrejas reformadas existem, elas estão aí. Então, se as pessoas aqui no Brasil não conhecem as igrejas reformadas, né, eu lamento, né? Então, eu estou aqui para trazer conhecimento a respeito do assunto, tá? Às vezes, então, vai parecer de maneira errada, eu acho, né? Que, sei lá, nós estamos tratando as demais tradições como se não fossem válidas. Não é isso, né? Já falei algumas vezes em alguns vídeos que eu não faço juízo de valor nesse sentido, mas teologia da boa vizinhança para mim não, né? Tanto é que o meu canal aqui não é um canal para devocional, né? Eu realmente estou falando sobre tradição reformada. Então, às vezes, eu falar coisas que não foram ensinadas para muitos irmãos aqui pode incomodar um pouquinho, mas, né? Vão tendo paciência porque eu não estou os rejeitando, não, viu? Como infiéis, não. Não entendo desse jeito, não, tá? Mas o Caleb, ele comentou aqui, valeu, Caleb, pelo seu comentário, meu irmão. Ele falou, não é que Batista já é reformado. Batista é Batista, mas nesse caso, Batista é reformado. O segundo só especifica o primeiro. Batista não quer dizer... Aliás, Batista não quer batizar bebê mesmo, não. Acabou que é o termo atual utilizado. É que nem livre-arbítrio, que quase nenhum reformado mais utiliza, tá? Então, acho que o irmão tem maturidade para entender o que eu estou dizendo, né? Até agora, todos os comentários que o irmão já fez, eu percebi compreensão da sua parte, tá? Eu agradeço. Deus abençoe. Ah, vamos lá. O irmão aqui, peregrino com Cristo, muito obrigado, meu irmão. Comentou também sobre o trecho rejeitamos a compreensão anabatista da história da redenção. Lógico que tem que ser rejeitada, pois anabatistas rejeitavam a doutrina da Trindade, algo que os batistas não rejeitaram, mas apresentaram em suas confissões. Os anabatistas criam em várias heresias que jamais os batistas particulares creram. Não, com certeza. Né? Com certeza. Né? O ponto aqui é quando se fala da questão do batismo, os argumentos são iguais aos anabatistas. Né? Entende? Dentro do contexto reformado, para o irmão ter uma ideia, né? Porque, convenhamos, né? O que há no Brasil, como eu já falei, é presbiterianismo. Fé reformada, quando eu falo fé reformada original, né? Eu digo, continental, é algo pouco conhecido, né? Tanto é que a confederação que existe aqui, das igrejas que vieram da Holanda, é uma confederação pequenininha, né? Então, boa parte do pessoal não conhece. Então, é meio estranho para alguns irmãos, né? O que é mais comum aqui são as igrejas presbiterianas, que já são bem divididas, e também muitas igrejas batistas, né? É isso que o pessoal acaba tendo como acesso hoje, chamando de calvinista ou reformado, né? Mas não se preocupe que, embora nesse ponto, né, nós enxerguemos que os batistas são como os anabatistas, porque a argumentação para não batizar filhos, no fim, acaba sendo a mesma, mas é nisso aí, tá? Nós estamos dizendo que os batistas são anabatistas, exatamente como os anabatistas, que eram, na verdade, eram grupos distintos também, né? Então havia vários tipos de anabatistas. Havia os mais radicais, os menos radicais e assim por diante. Mas é bom olhar aqui para o outro comentário do irmão, porque eu acho que vai ajudar a complementar mais. Ele fala, pastor, aos 14, no caso minutos, o Senhor diz não ser presbiteriano, mas reformado. De fato, né? O seu irmão não aprendeu isso, aprenda agora. Existe diferença, tá? Diferença sim, contextual mesmo, ok? O Senhor comentou que não é pelo fato dos batistas acolherem parte dos padrões de fé reformado que isso os fazem, no caso, reformados. Logo, se acolher parte dos padrões não significa ser reformado, os batistas não acolhem o batismo infantil, né, mas querem se chamar de reformados,
Então, somente a Igreja Reformada Continental é genuinamente reformada, não podendo os presbiterianos também serem chamados reformados, já que não acolhem os padrões reformados igual à Igreja Reformada Continental. Então, o raciocínio não está errado, não, tá? Não está errado. A questão que eu vou ter que entender, eu não vou ter como fazer isso agora, não, mas daria para fazer um tipo de gráfico, né? Como uma cebola. Você imagina várias camadas em círculo, e você tem a tradição reformada, continental, onde ela nasceu, né? Então, você tem as bases da tradição reformada são, né, pensando, onde você tem uma unidade de doutrina, ok? Você está pensando em Genebra, o contexto suíço, Dort, como símbolo das reformadas da Holanda, e também Westminster, certo? Então, nessas três bases existe o reconhecimento, quer dizer que nós estendemos a mão, tá? Então, do continente, nós estendemos a mão para os irmãos da ilha, não é? Os presbiterianos, ok? Então, a questão todinha é que nós, reformados continentais, estendemos a mão para os presbiterianos e os reconhecemos como reformados. Um presbiteriano, para se chamar de reformado, a tradição presbiteriana, nesse sentido, precisa necessariamente da tradição continental, né? Tanto é que, quando um pastor presbiteriano fala dos padrões de fé de Westminster como se fossem os padrões reformados, ele está sendo desonesto, não é? Porque muitas vezes faz isso meio que ignorando essas formas de unidade, não é? A segunda confissão helvética, a confissão de fé gaulesa, tem um padrão confessional continental, ok? Que é reformado, originalmente reformado, não é? E todo o resto que vem, não é? Depois, vem disso aí, né? Depende disso aí também, está ligado de alguma maneira, certo? Então, é até estranho pra mim, tá? Porque eu já até comentei com o pastor Jonathan. Ele é um pastor, ele é agora presidente do seminário, João Calvino, né? Seminário de Igrejas Reformadas. Ele é canadense. E eu falei pra ele como que é estranho aqui no Brasil. Porque é claro que no Canadá você tem muitas igrejas reformadas, não é, que vêm da Holanda, são filhas da Holanda. E, portanto, são de tradição continental. Mas eu falei pra ele sobre como aqui no Brasil é estranho. Eu nem toquei na questão dos batistas, né? Isso aí não tem nada a ver com a nossa conversa, não. Mas eu falei sobre a questão dos presbiterianos. Aqui, muitas vezes, os presbiterianos, muitos deles, né? Estou dizendo, não todos, é claro, eles se propagam como se fossem. Foi mal. Eles se propagam como se eles fossem os reformados e como se nós não existíssemos, tá? Existe isso. Inclusive, alguns presbiterianos que nos tratam como se nós fôssemos, tipo, reformado meia boca. Ou então, como se nós fôssemos uma fase antiga e ultrapassada. Para mim, qualquer presbiteriano que pensa assim ou fala assim, não é um bobão, né? É um bobão, ok? Esse está usurpando, com certeza, o termo, porque está tentando esconder, não é, as igrejas reformadas que são mais antigas, ou seja, os presbiterianos são nossos irmãos mais novos. Entendeu? Nessa dinâmica de tradições, é desse jeito. E é claro, há pastores presbiterianos que têm consciência disso, tá? Eu conheço homens de Deus que, cara, eles são fechados comigo. Não tem frescura não entre a gente, não. Porque eles sabem disso, né? E não existe competição, né, com relação a isso. Mas há alguns presbiterianos que sim. E eu tomo essa postura aqui na internet justamente por causa disso. Porque os caras, pô, eles agem como se... Já que no Brasil não se conhece muito a tradição continental, que é a mais antiga, diga de passagem, não é? E as pessoas falam muito sobre calvinismo, sendo que nós somos calvinistas de verdade, né? Porque nós estamos realmente próximos ali na nossa tradição. Compara aí a confissão de fé francesa, elaborada por Calvino, e também, não por exemplo, os cânones de Dort, compare com a confissão de fé belga, compare, entende? Vão perceber que existe essa ligação, sim, com certeza, não é, da tradição continental. E basicamente, nós estendemos a mão aos presbiterianos, não é? Eu vou fazer um vídeo sobre isso especificamente, mas para vocês terem uma ideia, para até responder para o irmão Peregrino aqui, com Cristo, os presbiterianos, para nós, eles deram um passo além, né? Então, existe a tradição reformada, né, a qual eu subscrevo, continental, né? Então, existe uma gama de teólogos continentais que o brasileiro não conhece, não tem aqui no Brasil. No Brasil não tem conhecimento disso. Tudo que se conhece aqui é presbiteriano e, mais recentemente, é batista, tá? Existe pouco conhecimento mesmo aqui da nossa cultura. Eu tô tantas vezes aqui no canal, e às vezes, quando eu trago no canal, né, sabe aquela coisa... A impressão que tinha é que nós tínhamos morrido, mas então nós aparecemos do nada. É isso que às vezes acaba incomodando, né?
Porque eu chego e falo, epa, não é assim não. Calma lá, filho. A origem disso está aqui. E meio que cortaram digamos assim, essa ligação histórica e acabam falando como se nós não existíssemos. Estamos aqui, tá? Estamos aqui. Então, a, a- existe essa ligação, não é? E nós entendemos que os presbiterianos, eles deram um passo além. Eles meio que se afastaram um pouco. Mas não se afastaram de uma forma que nós perdemos a ligação, a unidade. Tanto é assim que igrejas reformadas continentais e igrejas presbiterianas, não é? Presbiteriana de verdade, eu estou dizendo, convencional, não é? Em muitos países, elas são igrejas irmãs. Quando eu falo irmãs, é irmãs nesse sentido de reconhecimento de tradição, tá? Então, às vezes acontece troca de púlpito, existe toda essa ligação. Não acontece isso no contexto entre batistas e reformados. Isso não, tá? Oficialmente isso não acontece. Então, por exemplo, eu sei que está mais difícil acontecer isso agora no Brasil, justamente por conta da crise que a IPB vive, né? A IPB vive uma crise, isso é fato. Então, por conta disso, a possibilidade de troca de púlpito é muito, muito menor. Mas no passado era possível isso acontecia. Mas nunca haveria troca de púlpito com o batista, por exemplo. Nós nunca chamaríamos um batista para poder pregar. Ah, mas ele é particular, ele, sei lá, se chama de reformado, ele é confessional. Mas não vamos chamar, porque nós entendemos que é uma tradição diferente. Entendeu? Então, esse é o ponto, né? O problema é que talvez os irmãos usem o termo reformado muito mais como um sinônimo de fidelidade. Eu entendo por quê. Isso foi vendido no Brasil como sendo o significado de ser reformado. E não é. É apenas um termo, não é, que aponta para uma tradição histórica robusta, clara, definida, distinta. É isso. Como cada tradição cristã tem as suas peculiaridades. Entendeu? Então, nesse sentido, reformados continentais têm esse nome desde o século XVI. Mas os presbiterianos, eles recebem esse reconhecimento nosso também. Nós olhamos para os presbiterianos e dizemos, os irmãos também são reformados. Né? Por quê? Porque eles não se distanciaram. Não existe uma teologia ou uma história da redenção diferente deles com relação a nós. Não existe. Tá? Ambos os sistemas são presbiterais, certo? Mas existe um pouco de diferença. Né? Então, presbiterianismo é mais específico, o contexto de John Knox e depois o desenvolvimento dos governantes escoceses, né? E os puritanos. Então, existe uma peculiaridade com o presbiterianismo, tá? Que é um sistema presbiteral, eu prefiro chamar assim. Nós somos presbiterianos e reformados são presbiterais, ok? Mas entre isso há diferenças, tá? Depois a gente pode falar sobre isso, sobre essas distinções que são pequenas, na verdade. Você vai perceber que são coisas pequenas, mas que já são pontos tão significativos que muitas vezes alguém prefere permanecer numa igreja presbiteriana porque não vai concordar com o sistema reformado continental, que é presbiteral, mas não é presbiteriano. Entendeu? Tipo, no presbiterianismo, né, que nós vemos aqui, existe, pensando lá nos governantes, tem a questão do pacto nacional, né? Mas, ainda usando essa lógica, o presbiterianismo aqui é uma federação, é uma denominação, no caso, certo? Então tem Supremo Concílio, que é permanente, apenas há eleições, não é? E existe um Supremo Concílio. No contexto das igrejas reformadas, digamos assim, desde Calvino isso não existe. Né? Isso não foi algo desenvolvido dentro do contexto calvinista lá do século XVI. Tá? Então, não é uma coisa que nós aplicamos. Isso nós continuamos rejeitando nesse sentido. Então, as igrejas reformadas, por exemplo, não são uma denominação. Isso já é uma grande diferença, para você ter uma ideia. Não são uma grande denominação. Na verdade, é uma confederação. São igrejas particulares, governadas por um conselho local formado por presbíteros e pastores, ok? E eles respondem pela igreja, eles defendem a igreja, eles vão cuidar daquele rebanho. Eles são eleitos pela igreja, eles são delegados pela igreja para o concílio, né? E no concílio, então, eles trazem as demandas locais, não é? E o que eles apresentam lá está representando a igreja local, certo? E esse conselho, representado esses delegados, vão aplicar isso, vão aplicar decisões, sei lá, ou não, na igreja local. Não existe uma obrigação, um tipo de imposição, certo? Por quê? Porque nós valorizamos a autonomia, não a independência, a autonomia das congregações locais, certo? Porque respeitamos os ministros locais. Então, existe essa peculiaridade que é um pouco diferente, não é uma diferença grande, não. É um pouco diferente, não é, dos presbiterianos. Então, existe um certo tipo de afastamento dos presbiterianos. Isso é fato. Se não houvesse afastamento nenhum,
seria muito óbvio, não é, que todos nós estaríamos subscrevendo as mesmas confissões. Mas existe diferença pontual, não é? São importantes, na verdade, com a nossa identidade reformada, devido ao contexto em que as tradições se desenvolveram, certo? Mas não é um distanciamento grande ao ponto de dizer bem assim, eita, não temos como não nos reconhecer como reformados. Isso não acontece entre nós os presbiterianos. Já acontece entre nós os batistas, por exemplo. Não é? Então, se eu fosse fazer uma analogia sei lá, de distanciamento, seria mais ou menos isso aqui, né? Você tem a tradição continental, que seria a tradição reformada de verdade, a continental, a original, a clássica, certo? Você tem um passo adiante, você tem os presbiterianos, então eles estão colados com a gente, né? Por isso podemos estender as mãos e dizer somos reformados. Mais um pouco adiante temos os congregacionais, que ainda reconhecemos, pelo menos os passados, né? Confessor de Savoy, como reformados, ainda como reformados, mas com um desgosto ainda maior do que com os presbiterianos. Tipo, são reformados, mas, poxa, rapaz, pra que mudar o sistema de governo? Entende? A um nível tão grande. Então já há uma mudança do sistema reformado para o sistema presbiteriano e já há uma mudança maior ainda para o congregacionalismo. Certo? No entanto, todos os grupos têm a mesma história da redenção. Por isso, a aplicação, a nossa compreensão do batismo, não é a mesma nesse sentido. Por isso, vamos aplicar aos filhos. Então, nisso aí, nós podemos sentar à mesa e conversar, porque estamos falando da mesma teologia, no fim, né? Então, isso é importante compreender. Por isso, há essa ligação de tradições irmãs. Não é? Embora os congregacionais sejam nossos irmãos, que nós temos uma distância maior, mas ainda estão dentro do cerco reformado. Só que quando pensamos nos batistas, não é? Eu sei que para o irmão, talvez, ou para outros irmãos, pareça que nós só estamos discriminando batistas por conta do batismo infantil. Só que a negação do batismo infantil não é simplesmente você remover uma peça da teologia reformada. Não é? Essa mudança de aplicação do sacramento do batismo refere-se a uma mudança na teologia da aliança e, portanto, na teologia reformada. Tá? A teologia reformada é a teologia da aliança. Quando você muda isso, não é? Você muda a teologia toda. Não é? Mas tem coisas que são parecidas. Sim, a questão do culto. Não é? Eu sei que os batistas particulares são fiéis em relação ao culto, em relação à compreensão da lei de Deus. Isso é maravilhoso. Isso nos aproxima muito. Mas existe uma diferença, não é, a respeito da nossa compreensão da aliança, e isso, para nós reformados, não é, isso faz com que os batistas sejam uma outra tradição. Ainda que paralela, ainda que próxima, mas uma outra tradição. Se fôssemos colocar um muro de separação, digamos que do reformado continental, original, até o congregacional, não é, mesmo o congregacional estando colado no muro, não é, mais afastado do centro, mas ainda está dentro do muro reformado. Os batistas pularam para o lado de lá. É assim que nós enxergamos. Entendeu? Mas vocês estão próximos a nós. Isso é maravilhoso. Eu já disse alguma vez aqui que o fato de haverem batistas reformados, que se chamam, né? Eu estou dizendo assim, né? Nós não reconhecemos como reformados, mas embora eu diga isso, né? Ninguém vai impedir os irmãos de colocarem lá o nome da Igreja Batista Reformada. Né? A questão não é essa, não. Né? Eu não vou pegar do pé de ninguém por causa disso. O que eu estou fazendo é trazendo argumentos históricos sobre como é que nós entendemos as diferenças entre tradições, e é só isso. Tá? Então, os batistas particulares, confessionais, fiéis, estão muito próximos a nós. E para nós é uma grande bênção que isso esteja crescendo. Né? Porque aí, pelo menos, haverá compreensão de quem somos. Certo? Eu lamento que no Brasil a compreensão da fé reformada tenha sido tão distorcida. Isso é culpa de muitos presbiterianos. Tá? Então, atenção presbiterianos, muitos dos líderes da comunidade presbiteriana do Brasil são responsáveis por essa diluição do termo reformado. São responsáveis. Porque em nome, não é, de não parecerem sectários, não é, porque não são, mas as pessoas gostam de falar coisas que não sabem, né? Então, em nome de não serem sectários, ou tentar fugir desse tipo de acusação, acabam tratando como se não houvesse distinções. E há. Né? E há distinções. E qual o problema? Isso diz respeito às tradições antigas, isso diz respeito ao contexto em que surgiram, a nossos posicionamentos, nossas opiniões com relação a como se desenvolveu as tradições. Isso é normal, né? Não tem como a gente fugir disso aí, não. É a nossa realidade de pecador mesmo, as nossas falhas como comunidade, como teólogos, como teólogos da igreja, como
nós falhamos, tá? Então nós não conseguimos manter uma unidade porque temos que defender convicções, não é, firmes. E isso está sendo mantido ainda, certo? Se nós, reformados, tivéssemos ficado para trás, não é, e tivéssemos acabado, então tudo bem. Seria muito mais fácil, digamos assim, do contexto puritano para cá. O problema é que a fé reformada não começa com os puritanos, né? Quem pensa assim não tem noção da história da igreja e muito menos da história da reforma protestante. A reforma começa lá no século XVI, certo? E o puritanismo é um movimento que vem depois. E no puritanismo é que há tantas separações, certo? Mas a tradição reformada continental continua intacta. Então, é bom compreender isso, certo? Então, não se sintam tratados como se fossem inferiores. Eu não quero tratar vocês como inferiores, eu não trato assim, certo? Eu não vou fazer aquilo que presbiterianos fazem com relação a nós reformados continentais, tá? Então, não confunda as coisas, ok, irmãos? Eu não estou... Não é esse o ponto, não. E para alguns irmãos que comentaram aqui, né? Tem um irmão que comentou aqui, olha, é o nordestino no ponto. Ele falou bem assim, essa é aquela discussão sem necessidade. Se os caras querem ser reformados, deixem. Qual o mal disso, né? Usurpar? Então, só para comentar esse pedacinho aqui. Então, discussão sem necessidade? Certo. Se fosse um canal devocional, se fosse um canal da igreja, eu até diria, isso não é cabível, não tem necessidade. Mas o meu canal, não é, se chama Cultura Reformada e, portanto, eu vou trazer cultura reformada. Ok? A intenção do meu canal é justamente trazer clareza sobre a tradição reformada, justamente porque não tem conhecimento sobre isso. Tanto é assim que vocês acabam se incomodando com coisas que são históricas e que vocês não conheciam. Né? Vocês aprenderam errado, ou então pegaram a informação incompleta. Aí eu venho completando a informação e dizendo o que é e o que não é, baseado na própria história, e vocês acabam meio que estranhando o que eu estou dizendo. Então, por favor, não me interpretem errado. A ideia, meu objetivo não é esse, não. Só que o meu canal, o que o irmão acha desnecessário, pro meu canal é necessário. Esse é o propósito do meu canal. Isso aqui não é o canal devocional do pastor Ademir. Tá? Eu tô aqui pra ficar... Irmãos, vamos dar as mãos. Esse não é o objetivo do meu canal. Tem canais pra isso. Outros canais. Se o irmão ou outros irmãos preferem canais assim, vamos dar as mãos, vão pra esses canais. O meu canal não tem esse objetivo. O meu canal realmente é para trazer clareza sobre a fé reformada, sobre a tradição reformada, sobre a cultura reformada. Ok? Então, esse é o objetivo, tá? E aí, você precisa buscar entender mais o significado da palavra. É eu que não estou entendendo? Né? Existe um monte de valores que foram forçados no termo aqui no Brasil e parece que não há compreensão dos irmãos aí, né? Porque, sinceramente, eu estou achando estranho o fato de vocês estranharem o que eu estou falando. Porque a minha fala, para pastores reformados continentais, não é nem um pouco estranha. Mas nem um pouco estranha. Isso é muito comum em nossas conversas. Né? É sério, eu não tô brincando não. Quando eu falo no meio dos pastores reformados, batista reformado, todo mundo fica assim, hã? Como assim? É desse jeito. Sem brincadeira nenhuma. Tanto é que nessa playlist aqui, para os irmãos entenderem, né? Eu vou trazer, irmãos. Deus quiser, eu vou trazer pastores da Holanda, pastores do Canadá, não é? Quem eu tiver acesso, tá? Para falar sobre esse assunto. Inclusive para que eles que são estrangeiros saibam como a fé reformada e como o nome reformado tem sido empregado aqui no Brasil. Né? Eu posso garantir aos irmãos que eles vão ficar surpresos. Não é? E eu sei que se eu conseguir fazer lives com eles, podcast, vocês estarão acompanhando e vão poder fazer perguntas também. Mas eu quero que vocês tenham acesso, não é, a essência do conteúdo mesmo, tá? Para vocês entenderem que não é um tipo de posicionamento meu, não é birra minha, não. Eu só estou sendo fiel à história das igrejas reformadas, né? Se eu pergunto para um pastor holandês, não tô brincando não, tá? Pro pastor holandês, pastor, o que é ser um reformado pro senhor? Ele vai dizer, ser reformado é ser membro de uma igreja reformada. Entendeu? E o que ele quer dizer com isso? Que tem que ser, que é uma pessoa que é reformada, é membro de uma igreja reformada, né? Daquelas lá, as antigonas, do século XVI. E essas igrejas existem até hoje, porque elas continuaram, elas avançaram, não é? Com a mesma fé, com a mesma doutrina, com a mesma confessionalidade, tá ali ainda. Tá? Então toda vez que alguém é de fora diz que é reformado, isso é estranho para eles também. Certo?
Então é isso, beleza? Então, eu só vou comentar isso aqui mesmo, já foi bastante tempo no vídeo aqui. Mas, irmãos, reflitam bem sobre o que eu tô dizendo para vocês não me interpretarem errado, né? Eu ainda vou fazer mais 2 vídeos, porque eu tenho a segunda e a terceira parte do artigo, não é? Dos artigos do reverendo Scott Clark, né? E eu estarei trazendo conteúdo de outros, no caso, pastores, né? Teólogos reformados, continentais, para que os irmãos tenham acesso à teologia reformada continental. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.